Enfim, então tá aí os nomezinhos. Agora vamos estudar. Vamos escrever, na verdade, as propriedades de cada uma dessas fases. O que define ser um sólido? Quais são as propriedades de um sólido? Então, ó, se você pega aí, sei lá, o mouse, ou se você pega a caneta que você está escrevendo, o caderno, o que ele tem? Ele apresenta um volume antes disso. Tá, uma discussão legal também a ser feita. Qual que é a diferença entre as grandezas massa e volume? Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? São grandezas bem diferentes, mas assim, é importante que você saiba a diferença entre elas. Massa tem relação com a quantidade de matéria que você apresenta. Então é o tanto de prótons, o tanto de elétrons, o tanto de ligação que existe. Isso é a sua massa. Volume é o espaço em que você ocupa. Então é aquela frase besta, né? Mas que é legal de você saber. Ah, quem que é mais pesado? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de pena de galinha? Aí você fala assim, é o mesmo peso? Sim, porque a massa deles é a mesma. Só que daí você concorda que você vai ter que ter muito mais pena de galinha para chegar naquele 1 quilo? Sim, por quê? Porque daí você vai ter que ocupar mais espaço, né, para alcançar aquela quantidade de massa. Então, volume é o tanto de espaço que você ocupa. Já a massa é o tanto de matéria que você possui. Né? Lembra que onda não tem massa, né? Onda não tem massa, só carrega energia. Beleza, então o que é um sólido? Ó, o seu mouse ele tem ali a sua forma e o seu volume definidos. É o tanto de espaço que ele consegue ocupar. Né? E isso é fixo. Isso acabou. É o tanto que ele foi feito e beleza. Então um sólido ele tem forma e volume bem definidos. Forma e volume bem definidos. Beleza. Por que acontece isso? Porque ele tem uma forte ligação entre as moléculas. Então ele tem uma forte ligação entre as moléculas. Entre as partículas, entre os átomos, enfim, né? De maneira geral, aí estou escrevendo moléculas. Tá, isso é importante, ó. Isso aqui é difícil achar em livro, mas é legal, isso aqui já apareceu em prova. É, tem energia associada à ligação entre eles, que é uma energia de natureza elétrica, né? Que a gente fala que é a energia química porque é de ligação, mas é uma energia de natureza elétrica. E também tem uma energia devido à gravidade, né? Agora vê se faz sentido, ó. Se a energia devido à gravidade for maior que a da ligação, essa molécula aqui consegue descer, né? Então ele consegue fluir, é mais fácil dele fluir. Agora, se a ligação dela for maior que a ligação da gravidade, que é a energia da gravidade, ela mantém essa ligação dela, ela não troca de posição. Então, quando você é sólido, olha só o que você pode anotar: que a energia potencial de ligação, ela é maior que a energia potencial devido à gravidade. Aí, dessa forma, ele fica com a forma e volume bem definidos, fixos. Consequentemente, o sólido ele não flui, ou seja, ele não escoa. Por isso que ele não é um fluido. Por isso que ele não é um fluido. Beleza, sólido? Deixa eu baixar um pouquinho. Próximo, líquido. Agora, olha só, pensa junto comigo, ó. Eu tô aqui com um copinho de café, deve ter uns 200 ml de café aqui dentro. Então, nesse exato instante, eu tenho um volume, que é o espaço que ele está ocupando, de 200 ml de café, né? E a forma desse líquido é a forma do copo, concorda? Aí imagine que, sei lá, não gostei do café, vou jogar ele fora, vou jogar ele na pia. Você concorda que continua sendo 200 ml de café? Sim ou não? Sim. Só que daí não vai continuar na forma do copo, né? Vai assumir o quê? A forma da pia. Então, o líquido ele tem um volume fixo, né? Ele tem aquele volume dele, só que a forma ele assume do recipiente. Então, aqui a gente tem um volume bem definido, e assume a forma do recipiente. Pronto. Essa aqui é
o líquido. Uma pergunta muito legal que poderia vir agora é, professor, mas e se a gente estivesse no espaço? Essa pergunta também vai ser respondida durante a aula. Aí, na verdade, se transfere em duas perguntas, né? Pode ser dentro da nave espacial e pode ser no espaço de fato. Aí são respostas diferentes. Tá? No espaço de fato, eu vou responder daqui a pouquinho. Agora, se for dentro da nave, né? Lembra de referencial acelerado? Não que a gravidade seja zero lá dentro, né? Mas você tem uma gravidade te puxando e uma aceleração te empurrando de volta. Você tem uma gravidade resultante nula, né? Que a gravidade é a soma das gravidades ali dentro. Beleza. Então, o que vai acontecer? Né? Não tem nada puxando elas. Só que todo corpo que tem massa gera um campo gravitacional. E como você tem várias moléculazinhas, elas próprias se atraem. Aí elas começam a se atrair uma com a outra, ó. E qual que é o estado natural daí? E aqui você entende também porque que a Terra tem que ser esférica, né? Cada uma vai se atraindo, ela vai assumindo um formato de esfera, um formato esférico. Então, se você tiver um líquido, isso é importante falar. Tem que ter uma pressão ali dentro, né? Você tem um espaço fechado, você tem ali ar. Aí você vai continuar sendo líquido, mas se o campo gravitacional resultante lá dentro não atuar, ela vai assumir o formato esférico, beleza? Mas daí se você tiver já um campo gravitacional, ele vai vencer. Eu vou escrever isso aqui, ó. Você tem mais uma fraca ligação, né, entre as moléculas. Existe ligação, mas é mais fraca, esse fraca aqui em relação ao sólido, tá? Fraca ligação entre as moléculas. Aí então, ó, se você tiver um campo gravitacional, o que vai acontecer? Agora a energia potencial devido à gravidade, ela vence, ela é maior que a energia potencial de ligação. Então essas moléculas conseguem trocar de posição. Por isso que o líquido escoa, né? Por isso que ele assume a forma do recipiente, porque ele escoa. Aí como ele escoa, então o líquido ele pode ser chamado do quê? De fluido. Então, por escoar, o líquido pode ser chamado de fluido. Beleza? Essas aí são as características de um líquido. E o último, terceiro. Esse aqui eu vou falar por cima, que vai ter uma aula só de gases daí, né? Mas enfim, gás. Aí agora nem se fala, né? Se você pegar uma quantidade de gás na sua mão e você fechar ele, o que vai acontecer? Ele tem o volume da sua mão e tem a forma da sua mão. Se você simplesmente abrir a sua mão, o que acontece é que esse gás começa a se expandir. Então ele começa a pegar uma nova forma, que vai ser agora desse recipiente onde ele está, que na verdade vai ser o quarto, né? E ele assume também aí o volume dele, porque ele está expandindo, né? Então dessa vez, ó, não possui forma nem volume definidos. Os dois ele pega do recipiente. Professor, e se for no espaço? Aí ele vai expandir eternamente. Né? Ele vai expandir até ocupar o volume do espaço. Ele está em contínua expansão. Não possui forma nem volume definidos. Aí aqui, o que acontece? Né? Basicamente a interação, aí aqui eu estou falando de forma geral, tá? A interação entre as moléculas não existe, né? Porque você quebrou aquelas ligações. Então, interação entre as moléculas, essa aqui tende a ser zero. Moléculas. Aí essa aqui, ó, eu vou colocar basicamente zero, porque ainda você pode ter ali uma ligaçãozinha ou outra, né? Ligação, aqui é entre, tá? Mas quando a gente for estudar o gás ideal, a gente vai fazer um modelo, a gente vai assumir. Então eu vou partir do pressuposto, ó, não tem ligação entre nenhuma. Mas na sua sala agora nada impede de um ar ter uma ligaçãozinha com o outro, tá? E com certeza esse aqui também, né? A energia potencial devido à gravidade vence a da ligação, que basicamente não tem, né? Então esse também escoa. Mas daí esse, por ser, né, a maioria aí, menos denso que o ar, ele começa a expandir, aí ele sobe, aí tem relação com densidade também. Então ele escoa, então ele também é um fluido. Beleza? Características, sólido, líquido e gasoso, bem completinho, com bastante detalhezinho. Minha cabeça está bem em cima do fluido, vou tirar. Pronto. Então tá aí.
as características.